Calebe, o guerreiro fiel que, pela fé, conquistou Hebrom através de um milagroso plano divino. No terceiro ano de Joaquim, a nação de Israel vagava pelo deserto, sob a orientação de Moisés. Entre os que se preparavam para entrar na terra prometida estava Calebe, um homem dotado de uma fé ardente, cuja determinação em confiar nas promessas do Senhor se destacava em meio a uma geração marcada pela dúvida e temor. Quando Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã, Calebe e Josué foram os únicos que trouxeram um relatório de esperança, mesmo após os outros espias descreverem gigantes e cidades fortificadas. Assim, a cada desafio enfrentado no deserto, Calebe nutria sua fé com as memórias de como Deus havia livrado seu povo da escravidão no Egito, como o Mar Vermelho se abriu e como a água brotou da rocha. Ele sabia que o Deus de Israel era maior que qualquer ameaça e carregava a certeza de que a terra prometida era realmente boa. O coração de Calebe não se deixou abater, ao contrário, fervia com expectativa pela realização das promessas divinas. Passaram-se 40 anos desde aquelas primeiras partidas. Calebe não era mais o jovem ousado, mas um ancião com a alma revigorada pela experiência. Agora, diante de Josué, seu amigo e companheiro de fé, ele clama com vigor renovado: dai-me, pois, esta montanha, onde habitam os filhos de Anak. Ele apontava para Hebrom, ciente de que não se tratava de uma simples batalha, mas de um confronto espiritual. Com os olhos ardendo de determinação, ele se preparava para tomar posse do que lhe fora prometido. Mas o cenário ao redor trazia um ar de tensão. Os israelitas, aturdidos e medrosos diante dos gigantes, olhavam para Calebe, encontrando nele não apenas um ancião, mas a coragem de um jovem guerreiro. Ele não falava somente de fé, a própria essência de sua confiança se manifestava em sua postura, fortalecendo os corações dos que o cercavam. Calebe sabia que a verdadeira batalha não era apenas de carne e sangue, mas uma luta pela crença nas promessas de Deus. À medida que o sol se punha no horizonte, a suavidade da brisa desértica trazia consigo a lembrança das intervenções divinas. Calebe lembrou da água que brotou, do maná que descia dos céus. A cada respiração, ele orava fervorosamente, não apenas por força para si, mas suplicando ao Senhor que infundisse coragem em toda a nação. Com a certeza de que o Deus que havia estado com eles em cada tribulação continuaria a sustentar seu povo, Calebe se colocou diante das muralhas de Hebrom. A voz do Senhor ecoava em sua mente, relembrando-lhe que ele era maior que qualquer gigante que se erguesse em seu caminho. Com um coração vibrante e um espírito inquebrantável, Calebe avançava, confiando que, com sua fé, conquistaria a cidade prometida. O desafio estava posto. Como poderia um homem, mesmo dotado de fé inabalável, enfrentar toda uma cidade habitada por gigantes? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Calebe em Hebrom não era apenas uma luta por um território, mas um teste de fé que ecoaria através das gerações. À medida que ele se aproximava das muralhas imponentes, o suspense pairava no ar. O que Deus estava prestes a realizar em meio a esta batalha de fé? Calebe, o guerreiro fiel que, pela fé, conquistou Hebrom através de um milagroso plano divino. Parte 2. Com o céu tingido de alaranjado pela luz do crepúsculo, Calebe ficou ali, olhando para as muralhas altas de Hebrom, enquanto seu coração pulsava em harmonia com as promessas de Deus. Os filhos de Anak, conhecido por sua estatura e a fama de suas proezas, pareciam ser um exército à parte. Entretanto, a fé que ardia dentro de Calebe não permitia que o medo se apossasse dele. Ao invés disso, ele ergueu a voz e proclamou: O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos 27:1. Ele se virou para o povo que o cercava, seus olhos cintilando com uma luz divina, e falou com firmeza: Hoje é o dia que o Senhor prometeu a nós. Levantemos nossas armas não apenas com a força física, mas com a confiança na sua palavra.
A multidão começou a murmurar, um misto de dúvida e esperança percorria entre os israelitas. Mas Caleb não se deixou desviar. Ele lançou seu olhar para o céu e fez uma oração breve, mas poderosa, pedindo que o Senhor concedesse à nação a vitória que tinham buscado por tanto tempo. Os líderes da tribo de Judá se reuniram em volta dele, sentindo o fervor que emanava daquela figura venerável. Josué, seu fiel companheiro, propôs um plano de ataque. Vamos nos aproximar em silêncio sob a cobertura da noite, para que o Senhor nos surpreenda. Os hebreus concordaram, e assim se prepararam para uma jornada sob o manto da escuridão. Enquanto avançavam, o som de passos pesados ecoava nas muralhas. Caleb sentia o estardalhaço dos gigantes e a sobrenaturalidade do desafio crescia a cada momento. Ele lembrou-se das histórias transmitidas de geração em geração sobre como Deus havia entregado Jericó em suas mãos, fazendo os muros caírem com o toque das trombetas e o clamor do povo. Josué 6:20. Quando finalmente se posicionaram aos pés das muralhas, Caleb parou e olhou ao redor, absorvendo a atmosfera tensa. Então, com um sopro profundo, encarou as fortificações e gritou: com a força do Senhor, em suas mãos, venham abaixo essas paredes. Essa é a nossa herança, e não há gigante que possa resistir a nós. Sua voz ecoou como um trovão, a confiança ressoando nas almas de seus compatriotas. Nesse exato momento, um vento forte soprou, e relâmpagos riscaram o céu. O povo sentiu um arrepio na espinha. Era Deus preparando o caminho. Caleb ficou em profundo silêncio, sentindo a presença de Deus como um manto sobre eles. E então, em um esplendor celestial, uma luz intensa iluminou o caminho à sua frente, como se os próprios céus estivessem ouvindo as palavras de poder e fé. Enquanto os israelitas clamavam em uníssono, a terra começou a tremer. As muralhas de Hebrom pareciam vacilar, e um murmúrio de confusão ressoou do interior. Os gigantes sentiam o peso do temor. Era um confronto que se tornaria inesquecível. E assim, aquela noite que começou imersa em inseguranças estava prestes a transformar-se em uma declaração de fé inabalável. Mas entre os gritos de vitória e a expectativa, uma sombra mais sombria pairava. Um dos gigantes, o maior de todos, olhou diretamente para Caleb com fúria implacável. O que se seguiria não apenas testaria a fé do guerreiro, mas a própria disposição do povo de Israel em lutar por sua promessa. Com o olhar fixo na muralha que estava prestes a ruir, Caleb não sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A luta física apenas começava, mas os planos de Deus estavam prestes a se revelar em toda a sua glória. A questão permanecia: como uma simples declaração de fé poderia desmantelar um exército tão formidável? O Senhor tinha um novo mistério em sua soberania, e todos estavam prestes a ser testemunhas. Caleb, o guerreiro fiel que, pela fé, conquistou Hebrom através de um milagroso plano divino. Parte 3. O silêncio se instalou como um manto pesado, interrompido apenas pelo som de batidas de corações aflitos. Os gigantes, armados e ameaçadores, emergiam das sombras, seus olhares ferozes fixos na pequena multidão de israelitas. O gigante que se destacou, um homem de estatura imensa, rugia como um leão, desafiando Caleb e seus guerreiros. Quem é este que se atreve a invadir nossos domínios? Vocês são como gafanhotos diante de nós. Caleb, sem vacilar, respondeu: temos um Deus que luta por nós. Não tememos homens, mas sim o Senhor dos exércitos. Ele nos concedeu esta terra sob a sua promessa, e hoje ela será nossa. A cada palavra que proferia, a emblase ardente de fé iluminava seus companheiros, fazendo suas pernas tremerem, mas seus espíritos se erguerem. No calor da batalha iminente, os israelitas se preparavam, mas as palavras do gigante ainda ressoavam em suas mentes e corações. A dúvida se insinuava, mas o fervor de Caleb os chamava a permanecer firmes. Ele subiu em um dos grandes rochedos, tornando-se um farol de esperança. Irmãos, olhem ao redor. Sabemos quem somos, principalmente, sabemos quem é o nosso Deus. Lembrem-se das promessas, lembrem-se dos feitos do Senhor. Está escrito: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43:2. A vitória já é nossa. Movido por essas palavras, um calor começou a se espalhar entre os guerreiros de Judá. Eles ergueram suas armas,
e um uníssono eco de determinante fé encheu o ar. Diante do nosso Deus, permaneceremos firmes. Então, com o som de clarins gritos de guerra, os israelitas avançaram. A terra tremia sob os pés dos soldados, e os gigantes, perplexos com o corajoso comportamento do povo, hesitaram. Caleb, percebendo a surpresa no olhar do gigante, viu uma oportunidade em meio ao caos. Ele avançou, sua voz ressoando através da confusão: "O Senhor é conosco. Ele realizará seu plano e nos dará a vitória." Neste momento, o céu parecia preparar-se para o ato final. Relâmpagos cortaram as nuvens e trovoadas rugiram como se a própria criação estivesse participando daquela batalha espiritual. O clima carregado de tensão se transformou em um espetáculo divino, um manto de escuridão aos olhos dos inimigos e uma luz clara do Senhor resplandecendo sobre os filhos de Israel. O gigante, enfurecido, lançou-se sobre Caleb, mas antes que pudesse alcançar o guerreiro, uma luz fulminante irradiou dos céus. Era como se a própria mão de Deus se estendesse para entregar sua justiça. As muralhas de Hebrom começaram a tremer violentamente, e uma rachadura se abriu sob os pés dos inimigos. Caleb, então, agarrou-se à sua fé. Com um grito que ecoou como uma corrente de sistemas ancestrais, implorou ao Senhor: "Ó Deus, não nos abandonais. Mostra ao mundo que tu és o nosso defensor." Neste clamor, a terra se partiu, e as muralhas que pareciam invencíveis começaram a desmoronar, revelando um cenário que só poderia ser atribuído à mão poderosa de Deus. Em meio ao desmoronamento dos muros de Hebrom, a confiança de Caleb e do povo de Israel explodiu em um clamor coletivo. O momento estava perto do clímax, e eles sabiam que estavam confrontando não só gigantes de carne, mas principados e potestades. Por trás da luta física, havia um planejamento divino que estava prestes a se desvelar em sua plenitude. Contudo, em meio aos rugidos de vitória, uma nova sombra começou a se formar no horizonte. Era um sinal de que a batalha não terminaria ali. O Senhor, em sua soberania, tinha mais revelações a fazer sobre o destino do seu povo. O tempo de provar sua fé estava apenas começando, e ele ainda não sabia quais testes a alma de Caleb teria que enfrentar em sua jornada de conquista. Como haveria de continuar essa luta nas próximas horas e dias poderia não apenas envolver o físico, mas também as angústias espirituais. E ali, no horizonte, um novo mistério aguardava para ser revelado, prometendo uma nova medida de fé que necessitaria ser exibida para finalmente abraçar todas as bênçãos que Deus preparou para aqueles que nele confiam. Caleb, o guerreiro fiel que, pela fé, conquistou Hebrom através de um milagroso plano divino. Parte 4. A terra sob os pés dos gigantes começara a se abrir, e o pavor tomou conta daquelas criaturas imensas. O rugido do gigante que antes desafiava tornará-se um grito de desespero. Câmara após câmara dos muros de Hebrom desmoronava, e o Senhor lutava ao lado dos israelitas como um poderoso guerreiro. Caleb viu seus oponentes cambalearem, e uma onda de ânimo invadiu o coração de seus colaboradores. "Avante, irmãos! O Senhor está conosco!" bradou Caleb, saltando das rochas que antes serviram de seu altar de coragem. Cada passo que dava parecia ecoar um chamado divino, e assim seus compatriotas correram em uníssono, impulsionados pela chama de fé que se acendia mais e mais intensamente. Mas enquanto a vitória parecia próxima, outra nuvem carregada se formava no horizonte. Como uma cortina se levantando para revelar um novo ato, um vento violento começou a soprar, trazendo consigo presságios que os israelitas não podiam ignorar. Do ar sibilou uma voz, profunda e autoritária, anunciando: "Entendes, Caleb, que a guerra vai além do que teus olhos veem. A batalha que travas agora é um reflexo do conflito eterno entre luz e trevas." As palavras vibraram no ar, pois também pertenciam ao seu senhor. Caleb parou, paralisado, enquanto a multidão se movia ao seu redor, como uma correnteza incontrolável. O chamado divino insistia que houvesse um entendimento pleno sobre os desafios que ainda estavam por vir. Seria um teste da fé mais arraigada e robusta. Um ancião, com a face marcada pelo tempo e pela experiência, se aproximou de Caleb. Ele não era um guerreiro, mas sua presença emanava a sabedoria que só os anos em comunhão com Deus poderiam proporcionar. "Os gigantes que vistes antes não são nada comparados aos que se avizinham. Aqueles são o símbolo de um espírito de resistência, mas há um outro inimigo que busca te desviar da promessa."
Caleb olhou nos olhos do ancião, refletindo essa verdade que se alastrava em seu coração. Ele sabia que não somente uma batalha física estava em curso, mas também uma luta espiritual pela promessa da terra. Ele ergueu seu bastão, decidindo não permitir que o medo se infiltrasse em seu povo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele declarou, ecoando Romanos 8:31, e todos os soldados de Judá responderam como uma só voz. A confiança se transformou em coragem e todos começaram a marchar, mas bem no fundo, em meio ao clamor da batalha, Caleb sentia a necessidade de buscar uma palavra mais profunda do Senhor. Em fervorosa oração, clamou, ó Deus, guia-nos nesta luta. Não é apenas pela terra que batalhamos, mas pela tua honra e pela tua glória. Nesse grito, houve uma resposta, e um brilho começou a iluminar o céu, como se os anjos estivessem se preparando para a batalha ao lado dos israelitas. O ar estava carregado de eletricidade celestial, e Caleb percebeu uma presença poderosa ao seu redor. Ele se lembrou do que o Senhor disse a Josué, não tema, porque eu estou contigo. E agora, com um renovado fervor, ele sabia que a força do Altíssimo se manifestaria novamente. Mas então, uma nova estratégia parecia formar-se na mente de Caleb. Havia necessidade de um sacrifício que glorificasse a Deus, uma estratégia que envolvesse mais do que somente a vitória física. Ele decidiu buscar um caminho que unisse o coração do povo em louvor. Cantemos ao Senhor! Que nossos cânticos sejam a arma da nossa luta! Os israelitas, unificados no espírito e na voz, levantaram suas canções ao Senhor, louvando com fervor. As vibrações de seus cânticos erguiam-se como uma oferta ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto adentravam no território que lhes prometera. As vozes chegavam ao céu com intensidade, despertando os céus e provocando a esperança na terra. Contudo, enquanto a fé ardia e a vitória parecia ao alcance, uma sombra ainda mais densa se ergueu, como nuvens profundas para cobrir a luz do dia. Ouvindo um sussurro maligno ao fundo, Caleb sabia que algo estava prestes a se revelar, um plano traiçoeiro escondido nas sombras. O tempo da verdadeira prova de fogo se aproximava, e os desafios que seriam exibidos ainda não estavam claros para ele. Assim, movido por uma determinação fervorosa, ele convocou seu povo a continuar firme. A jornada estava longe de terminar e, em breve, tudo seria testado em sua fé. Compreendendo que eles se encontravam no início de um novo ciclo de provação, ele olhou para o horizonte, onde um mistério ainda maior aguardava, prometendo mais desafios e revelações que testariam profundamente seu espírito. Quem sabia qual seria o próximo passo na grande dança entre a luz e as trevas? Enquanto os ecos dos cânticos reverberavam nas colinas de Hebrom, a atmosfera se tornava um campo de batalha não só de carne, mas de espírito. Caleb, com o olhar fixo na imensidão do céu turvado, sentia a tensão aumentar ao seu redor. Os gritos de combate mesclavam-se com os hinos de louvor, formando um clamor que se elevava até os céus. Mas ali, no centro do tumulto, a verdade revelava um segredo profundo. Eis que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, ecoou uma voz entre a multidão, o soldado de Judá, Josué, firmando sua posição ao lado de Caleb. Não temamos os gigantes que se levantam contra nós. Eles conhecem nosso Deus e temem a sua ira. Caleb assentiu com firmeza, mas ainda sentia a pressão de algo mais. Ele se voltou para seu povo, que já começava a clamar mais alto em adoração e a intensificar a batalha com suas vozes. O Senhor estava chamando para algo maior, uma estratégia que desafiaria ainda mais a fé de cada um deles. Então, um som peculiar começou a se destacar, uma espécie de murmúrio que parecia atravessar as paredes de pedra que cercavam a cidade. Era como se a própria terra estivesse respondendo ao clamor do povo. Caleb, ciente do significado espiritual, levantou a mão para silenciar os guerreiros. Ouçam! Há algo nestas paredes! A adrenalina percorria sua veia enquanto todos parariam para escutar. E, de súbito, os sussurros se tornaram uivos, mais altos e mais poderosos. Eram os próprios habitantes de Hebrom, presos entre o medo e a fúria. Havia um eco do desafio nas vozes dos gigantes, uma provocação de que a vitória lhes pertenceria. Caleb! Vamos atacar, um dos guerreiros gritou, mas o líder permaneceu impassível. A sabedoria que outrora recebera do ancião voltava à sua mente,
a batalha era maior do que encontrá-los em combate físico. Não, irmãos. Caleb ergueu a voz firmemente. Preparemos nossas almas para o que se aproxima. Não é apenas a nossa força que determinará esta vitória, mas a força do Senhor, que é a nossa salvação. Com isso, começou a clamar ao Senhor, pedindo entendimento e direção. As vozes foram abrindo um espaço, e a multidão pareceu se miniaturizar ao redor dele, enquanto a presença divina começava a se intensificar. E, por meio de meu espírito em oração, pediu Caleb, revela-nos o que devemos fazer. Sonda os corações de quem está aqui e leva-nos adiante no teu propósito. Uma luz resplandeceu, e através dela, Caleb viu visões de modos como a alma de cada israelita poderia ser ungida em uma unidade mais profunda. Sabia que a vitória não viria apenas da carne, mas das promessas de Deus que brotariam na fé coletiva. Ele convocou todos a se ajoelhar e, unidos, clamarem ao Senhor. E, numa súbita revelação, o vento que antes trazia aviso agora carregava instruções. Uma voz suave envolveu o coração de Caleb, como um murmúrio da brisa: percorrei a cidade, e não batais com armas, mas com a unção do louvor. Oferecei sacrifícios de gratidão e reconhecei que eu sou Deus. Por meio da entrega sincera, os muros cairão. Com um novo ardor, Caleb se levantou, sua voz agora cheia de autoridade. Irmãos, vamos marchar em adoração. Vamos exaltar o nome do Senhor e clamar sua glória. Esta é a nossa vitória. E assim, armados com hinos, os israelitas avançaram posicionando-se ao redor de Hebrom. Por 10 dias, eles elevaram seus louvores, sendo suas canções um eco de devoção e reconhecimento da soberania de Deus. Nos últimos dias, as paredes amoleciam sob o peso do clamor. Mais, sob a superfície, estrondos de impaciência começaram a vibrar, e os gigantes que habitavam a cidade se preparavam para uma última retaliação. Caleb sabia que a verdadeira batalha ainda nem havia começado. Nosso Deus é um Deus de guerras, disse ele a seu povo. Mas lembre-se, temos de permanecer fiéis até o fim. A tremenda expectativa pairava no ar enquanto cada uma das almas se enchia de fé. As bênçãos do Senhor já estavam se manifestando, e uma nova revelação estava prestes a ser desvelada. O que aconteceria quando os cânticos cessassem? Como a vitória se tornaria uma realidade? Nesses instantes, uma sombra mais profunda ganhou vida, um conselheiro maligno, cuja presença estava ansiosa para fazer sua revelação final. Caleb sentia que desafios mais sombrios ainda estavam por vir, e que a fé de cada um deles, perseverante e unida, seria testada como nunca antes. Mas era na fé que suas vitórias seriam garantidas. Em quem estava a verdadeira entrega? Eles estavam prontos para o passo que os levaria mais longe na jornada de Deus, enquanto as vibrações de louvor envolviam o ar sagrado, as trevas se aproximavam, e o inabalável pensamento de Caleb era, a cada vitória na adoração, pequenos sinais de luz começavam a transparecer entre as fissuras daquela velha cidade de Hebrom. Que revelações ainda aguardavam seu povo? O plano do Senhor começaria a florescer em breve, desafiando até mesmo os limites da própria fé. Enquanto os hinos de louvor permeavam a atmosfera de Hebrom, a fervorosa adoração do povo de Israel tornava-se um terreno sagrado. Caleb percebeu que os ecos de suas canções não eram apenas simples palavras, eram uma declaração de fé que ressoava nas regiões celestiais. Ele sentia cada vez mais a presença do Senhor, e seu coração pulsava em sintonia com o propósito divino que os envolvia. Os últimos dias de adoração passaram, e a tensão aumentava à medida que as vozes se tornavam mais intensas, e as raízes do medo se aprofundavam nos corações dos habitantes da cidade. Era evidente que os gigantes, tanto no campo físico quanto no espiritual, estavam prontos para retaliar, imbuídos de uma fúria que poderia abalar até mesmo os mais firmes. Na manhã do 10º dia, quando a luz do sol iluminou o horizonte, Caleb convocou o povo novamente. Ele sabia que havia algo no ar, uma expectativa que pulsava como um tambor dentro de suas almas. Por que hesitamos? O Senhor não nos prometeu esta terra? A vitória é nossa, pois sua palavra não falha. Seus olhos ardendo em determinação. Então, enquanto os israelitas se reuniam, uma nuvem densa pareceu crescer sobre a cidade de Hebrom.
Caleb não sabia se a escuridão que se acumulava diante deles era um presságio de vitória ou um sinal da ira dos gigantes que ainda não haviam sido vencidos. Mas uma coisa era certa, a fé do povo não poderia vacilar. Levantem suas vozes. Exaltem ao Senhor, pois ainda não chegamos ao fim de sua obra. Caleb exclamou, levantando sua mão em direção ao alto. A multidão seguiu seu exemplo, e seu clamor voltou a ressoar através dos vales, uma nova onda de canções subindo como incenso diante do trono de Deus. A tremenda vibração dos louvores parecia tocar as paredes de Hebrom, e Caleb de repente percebeu que a cidade não era apenas uma fortaleza física, mas também um símbolo das lutas e tribulações que cada um enfrentava em suas vidas. Ele sabia que Deus estava preparando algo. Enquanto os cânticos se intensificavam, uma visão audaciosa inundou o espírito de Caleb. Ele viu em sua mente a cidade transformada, não mais cercada pelas sombras do medo, mas cheia da luz e da glória de Deus. A vitória já está, irmãos, ele profetizou com convicção. O Senhor está prestes a agir. Aguardar não é mais uma opção. Aqueles momentos de adoração profunda continuavam, e então, um estrondo ensurdecedor ecoou como um trovão. Os habitantes de Hebrom, que escutavam na segurança de suas casas, tremiam e sussurravam. Era o medo que ganhava corpo, desafiando a fé do povo de Israel. Mas Caleb sabia que o plano de Deus não poderia ser deterido. No centro da tumultuada cena, uma luz explodiu entre os guerreiros israelitas. Uma manifestação do poder do Senhor, uma resposta direta ao clamor incessante de seu povo. As paredes pareciam estalar, e uma voz ressoou novamente na mente de Caleb. É hora de agir. Entregai-vos em adoração, e darei grandes sinais. A revelação aumentar seus olhos de Caleb enquanto as paredes de Hebrom vibravam, seguidas de um zumbido crescente até se tornarem um eco que ressoava nas profundezas do próprio chão. A fé, agora como um fogo ardente, tomou conta da cidade. Ele havia percebido que o verdadeiro ato de adoração era um ato de guerra espiritual. Com a confiança renovada, Caleb se virou para o povo e disse: marcharemos em adoração, não como simples pessoas, mas como um exército ungido pelo Espírito Santo. O Senhor já nos deu a vitória. Não olhemos para as paredes, mas para o alto, onde vem nosso socorro. Assim, no que seria o clímax de sua marcha, os israelitas, agora completamente rendidos ao poder de Deus, começaram a marchar ao redor das muralhas uma última vez. Seus cânticos brotavam com uma força que poderia desmoronar qualquer fortaleza. Os gigantes em Hebrom sentiram um âmago de sua segurança ser abalado, e as trevas pareciam se retrair. Mas antes que o poder divino pudesse se manifestar plenamente, uma sombra emergiu, sussurrando desafios à fé do povo. Caleb sabia que o tempo de teste estava próximo, mas o Senhor havia prometido que no fim, a luz prevaleceria sobre as trevas, e a vitória que estava por vir seria uma confirmação do plano soberano de Deus. Que desdobramentos aguardavam a fidelidade do povo? Qual seria a verdadeira natureza da luta que se aproximava? Assim, enquanto as vozes aumentavam em adoração e as sombras na cidade se dissipavam, um novo mistério se revelava. A verdadeira batalha não era contra carne e sangue, mas contra príncipes e potestades que não desejavam ver a vitória de Deus em ação. Caleb sentia dentro de si que a verdadeira manifestação do poder de Deus estava prestes a ser revelada, e na fé deles, todas as dúvidas seriam dissipadas. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e púrpura, uma atmosfera de expectativa cobriu o acampamento dos israelitas. Caleb, agora mais próximo do Senhor do que nunca, sentia sua alma vibrar com a revelação divina. As vozes do povo ainda reverberavam ao seu redor, mas a tensão crescente trazia um silêncio solene. As palavras de Caleb ecoavam em sua mente, lembrando de que a guerra que enfrentavam não era apenas física, mas uma luta espiritual que exigia uma fé inabalável. Amanhã, anunciou Caleb com firmeza, nos levantaremos ainda antes do amanhecer. Não marcharemos apenas em nossos próprios esforços, mas confiaremos na força do nosso Deus, aquele que nos guiou através do deserto. Porque não é por força nem por poder, mas pelo seu Espírito que venceremos. O povo murmurou em concordância, mas as dúvidas começavam a se infiltrar. O medo e a incerteza estavam ali, sorrateiros, tentando lançar sombras sobre sua determinação. Caleb, percebendo os corações confundidos,
Levantou as mãos e orou em voz alta: Ó Senhor dos Exércitos, vai à nossa frente. Que seu poder se manifeste, e que seu nome seja glorificado. Então, aquela noite se desdobrou como um manto de silêncio profundo, e cada israelita buscou no Senhor a coragem que precisavam. Enquanto o povo se preparava para o desafio do novo dia, Calebe se retirou para um lugar isolado, onde se pôs a orar. No clamor fervoroso, sua mente se encheu de lembranças dos grandes feitos do Senhor, desde a travessia do Mar Vermelho até a maná que caíra do céu. Ele sabia que a vitória não se baseava no que seus olhos podiam ver, mas na certeza da palavra do Senhor. A alvorada chegou, e a luz gentil da manhã revelou a cidade de Hebrom, ainda cercada por suas gigantescas muralhas. Mas, com o novo dia, também vinha uma renovação de esperança. Calebe voltou-se para o seu povo, seus olhos brilhando com determinação. Levantem-se! É a hora de cumprir a promessa! Com a trombeta ressoando, os israelitas tomaram suas posições. Eles marchavam em uníssono, um exército de fé, pronto para confrontar o que parecia ser intransponível. Calebe reconhecia que cada batida de seus pés poderia ser interpretada como uma declaração de guerra contra as forças das trevas que dominavam aquele lugar. E, enquanto marchavam, as vozes do povo se elevaram novamente, lançando cânticos que ressoavam sobre as colinas de Hebrom, invocando a presença do Senhor e pedindo por sua intervenção. Assim, suas palavras não eram apenas música, mas uma invocação ao Senhor que habitava entre eles. Mas quando ergueram os olhos, o que viram não eram apenas muralhas, mas uma presença sombria se formando no horizonte. Gigantes saíam de suas cavernas, ameaçadores, prontos para intimidar. Cada passo avançava, mas a fúria das sombras parecia querer engolir a luz de sua fé. Neste momento crítico, Calebe recordou a palavra do Senhor a Moisés: Não temas, pois eu sou contigo. Um sopro de esperança veio até ele, e ele exclamou para o povo: Lembrem-se das promessas. Nosso Deus é forte em batalha. A vitória é certa quando o Senhor é nossa fortaleza. A confiança cresceu. Como num súbito acorde, as vozes se transformaram em um clamor poderoso, e as muralhas de Hebrom pareciam tremer. Os gigantes, que outrora pareciam imbatíveis, hesitaram, e uma onda de dúvida começou a se infiltrar em seus corações. E assim, foi nesse clímax de tensão e fé que a destruição total parecia iminente. Calebe sentiu que estavam à beira de uma revelação divina. O que aconteceria quando suas vozes alcançassem os ouvidos do Senhor? A verdadeira batalha estava prestes a eclodir, e um novo mistério se aproximava, o plano soberano de Deus revelando-se em cada grito de adoração. Estariam preparados para o que Deus estava prestes a manifestar? A resposta se aproximava, e o coração de Calebe pulsava com a certeza de que a vitória estava mais próxima do que nunca. O sol se levantou de forma majestosa, lançando raios sobre o acampamento dos israelitas, enquanto a manhã se tornava ensolarada e vívida. Calebe, sentindo a energia vibrante ao seu redor, encorajou seu povo a se unir em oração. Hoje não lutaremos sozinhos. Argamassados em unidade, clame, ó Israel, para que o Senhor mostre seu poder. As palavras de Calebe reverberaram na multidão, e com corações renovados, os israelitas levantaram suas vozes em um clamor coletivo. Era um grito de fé, um clamor por intervenção divina, buscando a presença do Deus que os acompanhará desde a saída do Egito. Enquanto as notas de louvor se elevavam aos céus, a atmosfera ao redor deles parecia mudar. As nuvens, que antes eram pesadas como a própria batalha à frente, começaram a se dispersar, permitindo que a luz do sol banhasse o acampamento como um sinal da presença de Deus. Gigantes, que até pouco pareceram imbatíveis, agora pareciam confusos, hesitantes diante da determinação do povo de Israel. Calebe sentia que uma nova força o envolvia, uma confiança que excedia qualquer temor anterior. Ele se voltava para seus guerreiros e dizia: Acreditem, irmãos. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principais, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e hoje, o Senhor fará uma distinção entre seus filhos e os filhos das trevas. Calebe se lembrava de Josué, seu amigo e companheiro, que caminhara ao seu lado por todos aqueles anos. Ele havia visto o mesmo espírito que repousava sobre eles, mas ele sentia que hoje era um dia especial. Uma faísca de esperança iluminava seu coração.
Ele ajustou sua armadura e ergueu sua espada, a palavra de Deus, e sua voz ecoou como um trovão: que nosso Deus se levante e que seus inimigos sejam dispersos. Os primeiros passos em direção à cidade de Hebrom foram lentos, mas ao mesmo tempo cheios de expectativa. Cada passo parecia ressoar com uma melodia de esperança. Eles chegaram mais perto das muralhas, e o ar ao redor estava carregado de tensão. Caleb olhou ao seu redor e viu o medo se dissolvendo. Ele observou os olhos do povo, refletindo a coragem alimentada pela fé em um Deus que prometera estar com eles. Quando os israelitas chegaram aos muros, os gigantes, agora visíveis em toda a sua estatura ameaçadora, olhavam do alto de suas fortificações. A tensão na atmosfera cresceu, como se todo o universo estivesse esperando pela ordem divina. Caleb ergueu sua espada em direção ao céu e gritou: Ó Senhor, faça-se a sua vontade. Hoje, aqui, em sua luz, armaremos o nosso louvor como um cerco às muralhas da opressão. Subitamente, um estrondo reverberou na terra, e o chão começou a tremer sob os pés dos israelitas. Um sinal na terra, uma resposta do céu. As muralhas de Hebrom começaram a estalar, o som da destruição ressoando sobre as colinas. Caleb, em meio ao clamor, lembrou-se de que o Senhor havia dito: clama a mim, e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele sabia que este era o momento em que o divino e o humano se entrelaçavam. O povo viu as pedras se soltam, e a incredulidade se transformou em euforia enquanto um eco de júbilo brotava de seus corações. As muralhas, que pareciam inquebráveis, desmoronavam, como se a própria força da fé e da adoração estivesse colidindo com as forças do mal. Eles estavam prestes a experimentar a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Caleb viu as sombras se dissipando e, com um novo zelo, convocou o povo. Agora é hora de avançar. A vitória é nossa em Cristo. O Senhor já preparou o caminho. Ele correu na frente, junto com os líderes, e juntos, gritaram pela conquista, uma celebração da aliança entre os homens e seu Deus. E quando a poeira das muralhas destruídas acalmou-se, um novo mistério pairou no ar. O que mais Deus tinha reservado para seu povo? Porque, naquela noite, um novo plano estava sendo tecido na tapeçaria da história, e o propósito soberano do Senhor ainda revelaria segredos insondáveis. O que mais? Estavam prestes a descobrir sobre a terra que lhes fora prometida? Os ecos do triunfo ainda ressoavam nas montanhas de Hebrom, e Caleb, com a armadura reluzente e o coração pulsando de gratidão, ergueu suas mãos aos céus. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta vitória. Teu braço forte nos guiou, e nenhuma força é capaz de resistir ao teu poder. As palavras de adoração flutuavam no ar, envolvendo o povo numa atmosfera de reverência e alegria. Enquanto os israelitas invadiam a cidade, um clima de expectativa pairava sobre eles. Cada coração pulsava com uma singularidade de propósito, toda a dúvida desvanecida pela luz da intervenção divina. No entanto, a vitória era apenas o início de algo maior, um vislumbre do que Deus havia prometido a eles, a terra dos seus sonhos, uma herança que fluía leite e mel. Josué, o fiel companheiro de Caleb, aproximou-se dele, seus olhos refletindo a descoberta coletiva. Caleb, o que faremos agora? As vitórias já nos foram dadas, mas o que o Senhor quer que façamos com esta terra? A pergunta de Josué ressoou, ecoando nas profundezas do coração de Caleb. A certeza de que haviam conquistado o que Deus entendia havia plantado mais perguntas. Vamos explorar, Josué. Deus nos trouxe até aqui, e eu creio que há mais a se revelar. As promessas do Senhor não se limitam apenas a conquistar, mas a edificar e a viver nelas, respondeu Caleb com ardor, suas palavras impregnadas de visão e fé. Eles decidiram dividir-se em grupos para investigar a terra prometida. Com passos firmes, os guerreiros e suas famílias vasculharam a vasta região, apreciando as bênçãos e os recursos disponíveis. Frutos robustos balançavam nas árvores, e terras férteis se estendiam diante deles. A cada momento, mais evidências da bondade de Deus se manifestavam, levando naturalmente a confiança a se aprofundar. Porém, em meio à exploração, uma sombra preocupante cruzou a frente de Caleb. Entre as moitas, ele avistou vestígios de resistência a redutos de cananeus ainda se firmando nas colinas. Uma amarga recordação do passado aflorou em sua mente,
quando os 10 espias trouxeram um relatório alarmante sobre a força dos gigantes na terra que o Senhor prometera. Mas, desta vez, havia uma força maior que antes, a experiência de Deus como seu guerreiro. Não temamos, proclamou Caleb, relembrando o juramento feito por ele e Josué quando clamaram pela confiança em Deus. Os gigantes que nos afligem são como pão para nós. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Ele pôs-se em pé, a chama da verdade acesa em seu coração, como uma luz que iluminava o caminho. Os israelitas, encorajados por suas palavras, se reuniam ao seu redor, sentindo um novo vigor. De repente, uma profunda reverberação se fez ouvir nas montanhas. O chão tremeu novamente, não como um sinal de temor, mas como um lembrete da presença constante de Deus. Hoje, ele nos sonda e revela o que iremos fazer a seguir, disse Caleb, seu tom cheio de expectativa. A conquista não termina aqui, irmãos. Então, devemos esperar ansiosamente pela revelação do que o Senhor nos guiará a realizar. Mal ele havia terminado sua palavra, quando uma figura se destacou entre as árvores. Uma mulher cananeia, de semblante triste e humilde, surgiu diante deles. Eu escutei sobre o Deus que peleia pelo seu povo. E em minha casa, temos clamado pela sua misericórdia. Há algo que ele deseja fazer aqui? Ela questionou, seus olhos refletindo um apoio silencioso. Com isso, a verdadeira natureza do plano de Deus começou a emergir. Não se tratava apenas de um território conquistado, mas a salvação que poderia alcançar até aqueles que até então eram considerados inimigos. Enquanto Caleb olhava para a mulher, uma nova dimensão da missão de Israel se desdobrava à frente dele. O que Deus estava prestes a revelar ali, entre os gigantes da terra, poderia mudar não apenas seu destino, mas todo o futuro dos povos ao redor. Ele sabia que um novo tempo se aproximava e que surgiriam conexões inesperadas, estabelecendo um testemunho duradouro do amor de Deus. A trama divina estava se desenrolando diante deles, e um novo mistério aguçava os sentidos de todos. O que mais o Senhor havia preparado para aqueles que o buscassem com sinceridade? As promessas estavam apenas começando a ser cumpridas, e o tempo revelaria mais da natureza redentora de Deus. Afinal, o plano soberano dele transcende as gerações e as nações, e a história de seu povo ainda estava apenas sendo escrita. O sol se erguia radiante sobre Hebrom, lançando uma luz brilhante sobre a terra conquistada. Caleb, agora imerso nas maravilhas do que o Senhor tinha feito, sentia uma nova onda de expectativa em seu coração. As vozes do povo ecoavam de alegria e gratidão, ainda vibrando com os ecos da vitória. Mas, em meio à celebração, a mulher cananeia, de olhos cheios de esperança, trazia uma mensagem que prometia revelar mais do plano de Deus para aquele dia. Teu Deus é verdadeiro e poderoso, começou ela, com uma voz suave, mas firme. Em minha casa, temos visto seus feitos e ouvido de sua fidelidade. Vimos como lutou por vocês, e queremos ser parte dessa história. Havia um desejo crescente em minha busca por redenção. Caleb olhou bem nos olhos da mulher. A insegurança e a dor que ele via destacavam-se num imenso contraste com a coragem que ela demonstrava. Ele se lembrou do mandamento do Senhor, que convidava o seu povo a estender a mão até os estrangeiros, oferecendo abrigo e amor a todos os que o buscassem sinceramente. Se você e sua casa desejam se juntar a nós e buscar o Senhor, então sejam bem-vindos. Caleb respondeu com firmeza. Com um gesto afetuoso, ele direcionou a mulher para o acampamento israelita, onde o calor da comunhão de fé a aguardava. Os israelitas, embora aturdidos por essa repentina revelação, sentiam o Espírito do Senhor guiá-los, e acolheram a Cananeia com corações abertos. Porém, um outro pensamento começava a germinar no coração de Caleb. Como uma luz que se acendia em meio à escuridão, a visão de um propósito maior se agigantava em sua mente. O que mais o Senhor deseja fazer? O que mais ele pretende revelar pelo meio deste encontro? As palavras moravam em suas reflexões. Caleb convocou Josué e os líderes de Judá para uma reunião. Irmãos, a vitória já é nossa, mas parece que o Senhor abre um novo capítulo nesta jornada. Precisamos ouvir os planos de Deus para além da conquista das terras. Enquanto todos se reuniam, a mulher se apresentou como Raabe, de uma cidade que havia escutado rumores sobre o Deus de Israel e a queda das muralhas de Jericó.
Seus olhos brilhavam com fervor. Eu trago minha família e minha casa, e desejo que sejamos salvos, pois creio que o Senhor é Deus, não apenas para vocês, mas para todos que o buscarem. Caleb ora pela direção divina, e o que começou como um simples desejo de desconcerto se transformou em um novo entendimento do caráter redentor de Deus. Com coragem, assentiu com a cabeça para Raabe. Seja bem-vinda à nossa comunidade. E, mais que isso, que seja um símbolo da misericórdia de Deus que se estende a todos os povos. Mas anos de cativeiro e dúvida não seriam apagados facilmente. Na mente de Caleb, há uma breve memória floriu. Ele se lembrou de como a incredulidade de sua antiga geração o havia desafiado antes. Que meu povo não siga a linha do temor, mas da fé que carrega esperança. Ele exclamou. Os líderes se uniram em oração, e com cada palavra, os corações se fortaleciam. Os israelitas, em solidariedade com Raabe e sua família, levantaram suas vozes em adoração, gritando em uníssono: O Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. O eco de adoração reverberou por entre as colinas, e algo extraordinário começou a ocorrer. Caleb notou que aqueles que antes eram apenas guerreiros de batalhas estavam agora se transformando em testemunhas de conquistas espirituais. O plano soberano de Deus estava se ampliando, revelando um propósito que transcendia a mera conquista territorial. O que estava se desenrolando diante deles era uma obra de inclusão e integração, refletindo o amor abrangente do Criador. Mas assim que a nova alegria e união prosperaram, Caleb sentiu um impacto profundo nas regiões espirituais. As forças do mal que antes pareciam estarem sendo derrotadas começavam a se agitar. Havia uma serenidade, mas também uma urgência que pairava entre eles. O verdadeiro desafio da fé ainda estava para ser testado. Preparemos nossas almas, disse Caleb a seu povo. A vitória em Hebrom não é apenas sobre terras, mas sobre a transformação de corações. Na mente dele, um novo mistério se revelava, como a verdadeira conquista não residia apenas nas alturas físicas, mas na expansão da fé que Deus plantou entre eles. Então, calado, ele se perguntou: quais outras batalhas ainda precisam ser travadas para que a verdadeira herança do Senhor seja revelada entre nós? Ele sabia que uma nova dimensão de luta se aproximava, e que o que o Senhor estava preparando para seu povo era mais glorioso do que podiam imaginar. Enquanto olhavam em direção ao amanhecer de um novo dia, a expectativa do que Deus faria a seguir enchia o coração de todos. Caleb estava prestes a descobrir mais sobre o plano soberano de Deus, não apenas sobre os gigantes físicos, mas sobre os gigantes espirituais que ainda pairavam, prontos para confrontar a fé do povo escolhido. A verdadeira batalha estava prestes a começar.